de idades, mas que ela está aqui, ela pode a estrada interditar, pode o carro quebrar, pode o inimigo se levantar. Se Deus te prometeu, a pastora Marla vai pregar. Graças a todos. Quão bom e agradável é fazer a vontade do Senhor. Como a pastora já falando, o inimigo, ele se levanta sobre as nossas vidas para impedir da gente alcançar aquilo que Deus tem para nós. E Deus já vem provando aquilo que eu vou pregar. Mas para comprovar que não existe um não que pode nos parar. Não existe um não que vai fazer eu parar no meio do caminho. Amém. Esse congresso aqui, eu pensei que eu nem vinha. Quando começou o processo para acontecer, eu estava entre uma batalha espiritual muito grande. E só Deus para realmente decidir. Quando aconteceu a primeira reunião, quando deu o Senhor me visitou naquela madrugada. E o Senhor falou: calma, enquanto você estiver fazendo a minha vontade, deixa que eu vou lutar. Aleluia. Se tem uma promessa neste lugar, eu vou cumprir. Agora você tem que fazer, continuar firme fazendo a minha vontade. Porque para mim nada mais importa se não for estar na presença do Senhor. Para mim nada mais importa se não for fazer a vontade do Senhor. O mundo, ele te oferece tudo. Mas não existe um lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Amém. Do que estar na presença do Senhor. E foi muitas batalhas para vencer. A pessoa que era para vir, disse, apesar que a gente está ali na batalha para ganhar para Jesus, a mãe dela teve um AVC antes de ontem, e eu orando, Senhor, que o Senhor não venha, deixar o inimigo agir sobre a vida dela, porque ela precisa estar nesse congresso, Pai. Porque eu creio que vai haver um destrave sobre a vida dela naquele lugar. E ela sofreu, ela falou assim, não tenho condição, eu não tenho condição de participar desse congresso. E aí, ontem, quando a gente saiu de casa, ficamos sabendo que a estrada estava lá interditada desde o outro dia à noite. Tinha caído uma carreta de madeira na estrada e estava lá. E aí o pessoal estava lá, estava aquela... Aí o pessoal fala assim, se passar aqui por baixo consegue, porque ela não está certinha na ponte, tem como passar. Aí eu fiquei pensando, mas só se for antes de um acesso, porque se for depois não tem como, não tem como atravessar a ponte, por causa das águas. E a gente foi, voltou, pegou o acesso, foi, e aí a gente andou um tempão para esse acesso, quando chegou lá na frente, perto da ponte, a carreta estava certinho, bem no canto da ponte, não tinha como passar. Aí eu falei assim, Cleiton, você coloca o carro bem ali, tem um espaço, a gente fica, porque senão se a gente fica bem aqui, vai ter que esperar todo mundo passar para depois a gente ir. Tem um espaço ali, as duas carretas, e a gente vai se encaixar lá. E aí ele foi, tinha uns 5 carros na nossa frente, a gente passou assim, foi, e a gente se posicionou lá. O inimigo ele vai fazendo de tudo, para agir, para impedir. E deu ali, a gente ficou ali, 1h30, foi o tempo. Chegou um caminhão muito e virou a carreta, aí o povo rapidinho puxou as madeiras que estavam na estrada e liberou a estrada. Deus, quando ele tem um propósito para fazer, o inimigo pode se levantar, mas Deus é maior. Quando a gente chegou, passou de Comodoro, aí o Cleiton olhou o carro do Comodoro, estava tudo tranquilo. Aí passamos de Comodoro, quando deu meia estrada, começou a fumaçar. Falei, pronto, o carro vai pegar fogo. Aí ele esquentou e não teve jeito, ele não quis ligar de jeito nenhum.
Eu falei, e agora? Eu pensando no congresso. E agora? Como é que a gente vai no meio dessa estrada? Ninguém vai parar? Porque ninguém para nessa estrada. O que vai acontecer? Vai dar, era 4h20. Aí eu vi os dois ônibus passando, os ônibus de viagem podiam parar para levar a gente, carregar o carro aqui e ir embora. E na hora, né, Deus, quando Ele tem um propósito, Ele dá o jeito. Né? Às vezes a gente somos falhos, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Do nada parou um taxista lá. Parou lá, e aí falou, foi tentar ajudar o freio. Aí tinha sido uma mangueira que tinha estourado. Ele deu uma ajeitar a mangueira, mas mesmo assim não funcionou o carro. Aí falou assim, ó, eu levo você, estou indo para Comodoro, eu levo você para Comodoro. Aí eu falei assim, mas quando que o senhor cobra para o senhor levar para Vilhena? Porque o nosso destino é para Vilhena. Aí ele deu o valor dele, aí eu achei muito caro. Aí eu falei assim, mas aí depois eu fiquei analisando, nós somos fáceis, aí a gente for para Comodoro, tem que pegar ônibus, aí eu vou perder o curso de noite. E no final eu vou gastar quase a mesma coisa. Aí eu falei, não, bora pra Vilhena. E aí a gente chegou, né, 7h antes do culto, com a bênção de Deus. Então o inimigo, ele se levanta. Mas é algo que se prova, porque a palavra que o Senhor me deu, normalmente Deus, Ele fala comigo, eu fico buscando, e às vezes eu não encontro aquela resposta daquilo que o Senhor quer. E no meu primeiro jejum, né, diante do Senhor, e Ele já me deu a palavra. E quando as pastoras perguntaram para o grupo, eu fiquei assim, Deus é maravilhoso. Ele já falou comigo, já disse o que era para eu falar. Então, ainda que digo não, ainda que digo que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, eu vou continuar. Eu vou vencer. Porque aquilo que eu quero, eu sei que existe um Deus que pode fazer. Amém. Então abra suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Eu vou contar a história de uma mulher, né, que não tinha título, não tinha nenhum direito, porque ela não era do povo escolhido, não era filho da promessa, né? Tinha tudo para dar errado. Ela foi atrás de algo que poderia dar tudo errado, porque ela era ninguém. E mesmo diante das dificuldades, o não parou ela. Marcos capítulo 7, versículo 24, fala assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa e as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém. Jesus. E essa palavra, ela é forte porque vai mostrar que mesmo diante do não, mesmo diante de Jesus dizendo para ela, ó, você não é um povo escolhido. Quantas vezes, quando recebemos um não, nós desistimos logo? Quantas vezes, né, quando enfrentamos algo, um problema, e no primeiro não, decidimos largar tudo. Nesse momento, eu quero perguntar quantas de nós aqui estamos, nesse lugar, que estão às vezes sorrindo, né, mas com o grito preso, porque está passando por uma situação tão difícil, que não consegue mais, não sabe mais o que fazer. Que você está para pedir socorro, mas não sabe para quem mais pedir socorro, porque já não tem mais saída, porque já não vê mais solução. E o Senhor hoje pergunta: o que você está disposto a fazer para que você venha destravar
essas portas, para que você venha vencer, né? Para que você venha alcançar a sua promessa. Hoje o Senhor te chama aqui, porque Ele te conhece, Ele sabe os teus problemas. Sei, eu não conheço o coração humano, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. E o que aconteceu com essa mulher é algo que eu fiquei pensando, porque não adiantava eu chegar aqui e falar sobre a questão de Deus que vai destravar, que Deus vai fazer e que você tem que insistir. Mas primeiramente, eu quero te falar da legalidade que você tem dado para o inimigo agir sobre a sua vida. Porque se o inimigo anda agindo sobre a sua vida, é porque você deu legalidade para ele. E na palavra do Senhor está dizendo, lá em 1 Pedro 5, versículo 8, está dizendo assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se o inimigo está agindo na sua vida, é porque você deu brecha, você deu legalidade para ele agir. Aquela menina que estava endemoniada, porque o demônio tomou posse dela do nada? É porque ela deu legalidade. É porque aquela casa deu legalidade para o inimigo. E aí o inimigo veio agir. Então muitos dos nossos problemas, o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando, é porque nós estamos dando legalidade para o inimigo agir. Pare, pense, como é que você está vivendo? Como é que o Senhor quer que você esteja vivendo? Qual é a sua decisão? Quais são as suas atitudes? Eu sempre falo para minhas filhas, olha, eu não gosto de desculpa. Ah, desculpa. Eu não quero desculpa, eu quero atitude. Porque desculpas e desculpas não vai resolver problema. O que vai resolver problema são atitudes. É você se posicionar. Então o inimigo está aí para agir sobre a vida das pessoas. Mas ele só age em casa vazia. Em casa que dá brecha para ele. Você sabe o que é andar no caminho do Senhor? Não precisa ninguém falar, dizer para você, ó, você tem que fazer isso e aquilo para andar no caminho do Senhor. É uma questão de atitude. Quando deixamos brechas, né, o inimigo ele vem agir. E lá em João 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida eterna e tenha com abundância. Existem dois caminhos. Se você der brecha para o inimigo, se você der legalidade para o inimigo, ele vem para matar e destruir. Ele vai acabar com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento, com os seus sonhos. É isso que o inimigo quer. Se você continuar dando brecha, eu sempre falo, esse negócio de, não tem nada a ver. O que não tem nada a ver é uma brecha que você está dando para o inimigo. Eu vou fazer isso, mas não tem nada a ver. E aí a gente vai abrindo caminhos para o inimigo agir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu não consigo emprego, eu luto, eu vou atrás, eu faço curso, eu corro atrás e não sai nada. Parece que eu estou dando murro em ponta de faca e nada resolve, nada adianta. Mas o que eu tenho feito para mudar essa história? O que eu tenho buscado para mudar a minha história? Aquela mulher, a mulher estrangeira, a mulher grega, Sírio-Fenícia, ela já poderia ter desistido, primeiro por causa da questão ela não ser, ser gentil, e aí já poderia ter desistido por isso. Não, o Senhor nem vai olhar para mim, porque Ele está lá para o povo judeu. Nem vai olhar, porque eu sou gentil. Não sou filha da promessa. Muitas vezes a gente se sente rebaixado, as pessoas nos têm rebaixado, né? Você se sente um nada. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Eu não dou conta, eu não sei falar. O Senhor, quando Moisés chamou para ele, falou assim, eu não sei falar, o Senhor fala assim, vai, que eu vou falar por ti. Para que temer?
O Senhor fala lá em Jeremias que desde o ventre da nossa mãe Ele nos escolheu. Você é mulher escolhida do Senhor. Antes mesmo da sua mãe gerar, Ele já te escolheu. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Então você vai deixar o primeiro não te travar? Você vai deixar as pessoas falarem e vai te deixar de travar? Essa mesma história, ela é contada lá em Mateus, né? E lá em Mateus tem um versículo que ele vai falar assim, que os discípulos chegaram assim, que Jesus, primeiro ele ficou, quando ela pediu a cura, primeiro ele ficou, né, em silêncio. Aí como os discípulos viram que não houve, né, ali uma atitude, aí ele falou assim, é melhor você ir embora. Jesus dispersa ela para ir embora. As pessoas vão chegar e ficar falando que você não é capaz. As pessoas vão falar que você não dá conta, que você é uma nada. Entendeu? Que é melhor você ir embora. Que é melhor você desistir dos seus sonhos. Que é melhor desistir desse casamento. Porque é a primeira coisa que as pessoas falam. Ah, esse casamento está difícil. Desiste, larga ele. É a primeira coisa. Mas eu quero falar, né, que essa mulher, ela tinha um problema que aos olhos humanos ninguém podia resolver. Ela tinha uma filha endemoniada. Ninguém podia mais resolver. Com certeza essa mulher procurou médico, procurou curandeiros, procurou uma saída para resolver a situação da filha dela. E não tinha mais saída. Com certeza essa menina vivia trancada dentro de casa. Olha a situação dessa mãe, que muitas vezes já viu a filha tentar se matar, querer, né, tirar a própria vida, e o sofrimento dessa mãe, porque ela olha para o filho, a filha que ela gerou, e não consegue fazer nada, porque não tem nada para que ela possa fazer. E muitos de nós estamos assim, olhando para os nossos filhos, se perdendo nesse mundo, e não temos mais o que fazer. Não temos mais para onde correr. Como é que eu posso ajudar meu filho a sair do vício das drogas, dessa depressão, essa depressão que tem tomado conta de uma população que se entrega. E ela ouviu falar de alguém que podia todas as coisas. E nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Nós conhecemos um Deus que Ele fala que faz o impossível acontecer. Então por que ainda está nesse aflito? Por que ainda está nessa situação? Porque o primeiro não tem travado muitas mulheres. Mas essa mulher, ela mostra que ela tem uma fé que não se ofende. Ela não se ofende pelo não de Jesus. Ela não se ofende pelo silêncio de Jesus. Ela não se ofende pelos discípulos dizer, vai embora. Porque ela tinha certeza do que ela queria e ela tinha certeza que Jesus poderia fazer o impossível acontecer sobre a vida dela. Amém. Então naquele momento, ela falou assim, eu não arrasto o pé daqui. Não saio daqui sem receber. Pode me dizer não, 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 e eu vou continuar. Eu vou fazer como Jacó fez, que segurou o anjo. Eu não rasto aqui sem receber a minha bênção. Amém. Eu só saio daqui quando eu receber minha bênção. Pode me ferir, mas eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou perseverar até conseguir. Quantas mulheres estão travadas porque não aguentam ouvir um não? Quantas desistiram no primeiro obstáculo? Mas essa mulher tem uma fé que destrava destino. Quando Jesus fala para ela, né, lá no versículo 27, mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha uma palavra que é dura. Quando tu escuta lá, vai tomar a bênção daqueles que são filhos para dar para o cachorro? Quantas pessoas, quando escutam uma palavra dura,
endurece mais o coração, vira as costas, igual o homem, né? Rico, que quando escutou, dá todos os seus bens e siga-me. Achou duro aquilo. Meus bens? Tudo que eu tenho? Eu vou dar? Não, eu passei uma vida toda para conquistar. Eu vou largar tudo? E aí endurece o coração. Quantas vezes nós estamos assim, que endurecemos nosso coração por uma palavra dura? A fé, né? A nossa fé, ela leva a palavra até o problema. A nossa fé é que vai fazer destravar. Não é o pastor, não é. Se você ler, pegar para ler, pode ler Marcos, Mateus, João e verificar que a cura só aconteceu. A cura só aconteceu pela fé. Não foi pela posição de mão, não foi pelo que Jesus disse. Mas ele sempre fala, a tua fé te salvou. Então, se você tem fé, se você acredita, agora se você não tem fé, vai continuar vivendo nessa calamidade. Se você não tem fé, nada vai te travar. Vai viver a vida toda assim. Vai querer o melhor, mas vai viver aqui, ó, na calamidade. Porque o que vai fazer você destravar é sua fé. Se você tiver fé, se você começar a acreditar, a partir de hoje eu não aceito mais essa situação, a partir de hoje eu vou me posicionar, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim. E eu vou ver o impossível acontecer na minha vida. Eu vou ver o impossível acontecer dentro do meu lar. Eu vou ver o impossível acontecer dentro do meu casamento. Eu vou ver Deus restaurando a minha família, Deus restaurando os meus filhos, Deus restaurando os meus sonhos. Porque eu parei de sonhar, porque eu não acreditava mais. Mas Deus, Ele destrava. Basta você ter fé. Basta você acreditar. E o Senhor, eu já vim falar para você, lá em Isaías 43, versículo 19, fala assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. O Senhor hoje está te falando que Ele tem coisas novas para fazer sobre a sua vida. Hoje o Senhor Ele quer destravar o seu destino. Mas hoje, para destravar o seu destino, você tem que tomar posicionamento, atitude. Se você quer destravar a vida que você está vivendo, se hoje você chegar e dizer assim: hoje eu não aceito mais isso, hoje eu vou destravar o meu destino. Porque não adianta a gente dizer que mulheres que destravam o destino, se eu não me posicionar. Mulheres que destravam o destino são mulheres que se posicionaram. Nós temos várias mulheres na Bíblia que destravaram o seu destino, que não pararam diante de um não, que não pararam diante da primeira dificuldade. Mas Deus, hoje, Ele quer destravar o teu destino. Hoje Ele está falando para você: eis que farei coisas novas. Eis que farei coisas novas sobre a tua vida. Para de choramingar. Para de dizer que não é capaz. Para de dizer que não dá conta, que não sabe mais o que fazer. E começa a se posicionar. Começa a se posicionar. Eu quero te dizer, através de uma palavra, Deus, que tudo pode destravar o teu destino. Através de uma palavra, Lázaro reviveu. Através de uma palavra, o surdo começou a ouvir. Através de uma palavra, o cego começou a enxergar. Através de uma palavra, o paralítico começou a andar. Através de uma palavra, Ele vai mudar a sua história. Basta que você tenha fé. Aqui, mulheres libertas, curadas, saradas, pelo poder em nome de Jesus. Sairão mulheres que libertarão outras mulheres, que testemunharão os milagres de Jesus.
homens e mulheres que se rendem ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso. Eu quero declarar, mulher, sobre a sua vida. Você viverá as promessas do Senhor na sua casa. Você viverá o sobrenatural de Deus no seu casamento. A vida dos seus filhos não serão tragadas, porque o Rei Todo-Poderoso governará na sua vida, governará na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, todo agir do inimigo, todo castro foi quebrado. E a glória da segunda casa será melhor da terra. Alô, mulheres reavivadas! Pelo poder do Espírito Santo, nós aprendemos que o destino é a promessa e a promessa é a palavra. E sem ela nós não vamos. Por isso, mulheres reavivadas, é daqui pro nosso destino e é o nosso propósito. Quem crê, diga! Glória a Deus, mulheres, chamou geral. Agora eu quero profetizar na vida da sua família a restauração familiar. Em nome de Jesus, nenhum mal chegará na tua terra, não algum chegará do teu Senhor é contigo. Não temas, mulheres, seja fortes, seja corajosa, porque o melhor de Deus está por vir. A sua família aliançada no Senhor. Mulheres debaixo de um propósito. Eis aqui as mulheres que estão debaixo de um propósito do Senhor. Mulheres, hoje o Senhor fala para vocês que hoje se começa uma nova história sobre a vida de vocês. Mulheres que vão à nação, mulheres que vão falar do amor do Senhor, mulheres que estão despertando caminhos para levar a palavra do Senhor, mulheres que vão fazer o impossível acontecer, mulheres usadas, mulheres transformadas, mulheres que vão libertar vidas, mulheres que vão curar pessoas, que vão fazer como Atos 2 disse, que as mulheres foram cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, e foram para as nações, para levar a palavra do Senhor. Vocês são mulheres abençoadas, cheias do Espírito, recebam o Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Minhas filhas do Rei, preciosas, eu declaro no nome do Senhor Jesus que vocês ganharão as suas casas, as suas famílias servirão ao Senhor. Algumas pessoas elas não desviarão. Em nome de Jesus, nós mudaremos o rumo dessa nação. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é maravilhoso. Nós vamos louvar o Senhor, vai ser aqui ungida e abençoada. Terra total de subsistência que há em nós ainda. Que caia por terra, Senhor meu Deus, tudo aquilo que não te agrada. Que venha, Senhor, o retorno sobre as nossas vidas. Depois do alimento espiritual, agora o alimento físico, né? Olha aqui, ó. Para poder ficar de pé. Olha aqui, ó. Agora é entrar na carne. Carninha.